Deus é bom. Mas eu estava falando, a oportunidade que nós temos, para quem já está no nosso meio sabe disso, aqueles que são novos, a gente gasta um tempo mais sobre um determinado assunto, justamente para que a gente possa extrair o máximo de aprendizado e entendimento, né? Queridos, não tem outra maneira de nós sermos vitoriosos nesse mundo de trevas se não compreendermos, tivermos entendimento das verdades. Eu digo para você que isso não é um processo de um domingo porque eu ouvi algo, mas um processo de constantemente estar renovando a nossa mente, aprendendo os princípios de Deus pelos quais vamos viver e vencer. Aleluia! Então eu estou falando isso para aqueles também que nos assistem, que você seja um apaixonado pela palavra. E você tenha uma atração a coisa que você não tem por mais nada, a não ser esse livro, porque é o livro da vida. Se nós aprendermos, nós viveremos de maneira liberta. E esse é um assunto interessante, que eu estou falando sobre viver a liberdade, ou viva a liberdade. Tem duas conotações. Primeiro, porque isso aí já aconteceu, nós celebramos isso. A segunda é a vivência da liberdade que nós precisamos colocar em prática. As situações de prisão ao nosso redor, de cativeiro, continuam aí. Basta apenas eu sair do caminho ou da falta do entendimento. Eu quero ler uma passagem com você, dentre muitas que nós vamos ler. E hoje eu começo, estou só iniciando, mas a gente vai continuar ao longo desses domingos, pelo menos aí uns 4 domingos, falando de coisas que talvez você saiba, vai ser renovada a sua mente e você vai sedimentar mais ainda. Mas uma boa parte pode não conhecer. Mas lá no livro de Isaías, que é um livro muito profético a respeito de Jesus, e é óbvio que não é só em relação a Jesus. É um livro onde o profeta ele viveu no cativeiro. Então ele sabia da condição do seu povo, bem como Jeremias, da condição que o povo se encontrava, de como eles foram para o cativeiro, de como eles abandonaram e largaram a Deus, de como eles não tinham mais temor, respeito pela palavra. Eles se deixaram, ouça bem, gente, povo de Deus, hein? Ouça bem, povo de Deus, naquela época também, ouça bem, eles deixaram ser contaminados pelas práticas, eles deixaram ser contaminados pela mentalidade, vamos dizer assim, do mundo ao redor, e as verdades de Deus, ora, foram embora. Então, coisas graves, assim, no contexto de prejuízo e derrotas, só acontecem quando o povo está afastado. Mas essa passagem aqui, por exemplo, é uma declaração bem interessante, Isaías 3, não é isso que eu pedi? Não, Isaías capítulo 3. Eu falei algum capítulo? Não, né? Então tá beleza, tá falado agora, mas também não é nem Isaías 3, Isaías 5, aleluia. Glória a Deus. Então, Isaías 5, há uma declaração, no verso número 13, se você ainda não gravou isso na tua Bíblia, ou não registrou, anote aí para você pensar um pouquinho, porque está descrito, portanto, o meu povo, povo de quem? De Deus, será levado cativo por falta de quê? Entendimento. Por falta do entendimento do princípio, por falta de conhecer a verdade, por falta de prática da verdade. É óbvio, se eu vou praticar a verdade, antes eu preciso entender, eu preciso conhecê-la. Eu não posso fazer algo que eu desconheço, mas eu faço sempre algo que eu conheço. E pode estar certo, o inferno sempre tem uma proposta bem conhecida ao nosso redor. Justamente para a gente cair nessas ciladas, nós caímos na cilada, mas aqui está escrito que o povo, não está escrito que talvez não, será levado, e essa é uma expressão, estudando um pouquinho sobre esse assunto, eu tenho dado uma lida, estudada, eu tenho visto algumas passagens bem interessantes, há inúmeras vezes onde é citado esse tipo de coisa, cativeiro, prisão, esse contexto de escravidão, a pessoa ela é presa, o meu povo será levado cativo, preso, não tem como, por falta de quê? De entendimento, por falta de uma revelação de verdades, por falta de enxergar o posicionamento pelo qual nós temos que viver. Gente, preste bem atenção, a obra de Jesus é uma obra libertadora. Jesus disse algo em João que nós conhecemos, quer ver uma coisa? Então vamos lá. João capítulo 8. João capítulo 8, no verso 31. Há essa declaração assim.
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra... Sabe, o contexto aqui é algo que eu faço hoje, amanhã, depois de amanhã, no outro dia, todos os dias, até o final dos meus dias. A noção de permanência é fundamental para nós andarmos libertos. Diga amém nisso aí. Então eu preciso ter essa noção bem firme no meu coração, que o que me traz liberdade e me mantém em liberdade é a minha maneira de agir, de pensar todo dia. Todo dia. Eu e você temos que ter esse cuidado se nós estamos permanecendo na verdade viva. Na palavra viva. Permanecei, pois, está escrito aí no verso 31, permaneceis, pois, na minha palavra, então vocês serão verdadeiros discípulos, seguidores. Seguidores de quem? De Deus? Nós andamos com Deus. Então vocês conhecerão a verdade e essa verdade nos libertará. Como eu falei de manhã, eu tenho aqui feito esse... não vou dizer apelo, mas eu tenho colocado meu coração nisso para que você possa estar aqui de manhã e ouvir sobre a mensagem simples da fé, que me mantém em contato com meu Deus e dando resposta àquilo que Ele me pede com base na sua palavra. Sabe, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a minha base de relacionamento é uma base de acreditar nele e colocar em prática o que eu acredito. Então, essa palavra, ela tem que estar na minha vida. Você tem que crescer, e eu sei que você está crescendo nisso, de entender que sem palavra não tem como ter vitória. Deixa eu te dizer uma coisa que é muito comum acontecer, a gente tem uma noção errada: pastor, tudo que eu preciso é de uma oração libertadora. Amém, pode ser esse momento, acabamos de fazer uma oração aqui. Mas eu quero te dizer que não se vive de uma oração libertadora, se vive de um procedimento com base na palavra que me mantém livre. Glória, aleluia, estou animadão, que me mantém liberto. Então é um procedimento, é algo que eu vejo com base na palavra e põe em prática. Isso é a verdadeira liberdade. Está dando para entender isso aí, gente? Então eu preciso ter entendimento. Eu preciso ter entendimento na área de finanças. Pastor, porque minha vida é confusa financeiramente, porque isso, aquilo, outro e tal. Então, à luz da palavra, eu começo a enxergar que isso está errado na minha vida, que eu preciso ajustar isso, que eu preciso ter uma noção da sabedoria de Deus sobre prioridades na minha vida. Deus está em primeiro lugar. O que é mais importante depois? Eu preciso ter uma noção de ser governado pela palavra a tal ponto de segurar a inclinação da minha carne em gastar demais, em fazer bobagem. Ninguém dá amém, ninguém dá amém. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. É um processo de verdades entrando na minha vida que ajusta. E então eu faço com base no que eu vejo, eu vou enxergando, eu vou conhecendo, o Espírito Santo vai revelando. Isso tudo acontece por causa da palavra. Quinta-feira nós estamos falando aqui sobre o movidos por fé. Movidos por fé com a ação do Espírito Santo em conjunto. O Espírito me guia a toda a verdade. Diga aleluia. E ele faz isso através da própria verdade. Então, esse é um processo, gente, que nós não podemos sair dele. Jesus fez uma obra libertadora na tua vida, mas a extensão dela é tão grande que eu garanto que existem áreas ainda na nossa vida que precisam de mais luz de Deus. Que nós precisamos ter mais entendimento e revelação para andarmos mais em liberdade naquela área. Nos dias de hoje, o maior cativeiro, ouça isso, o maior cativeiro das trevas chama-se relacionamento. A maneira imprópria de nós nos relacionarmos uns com os outros. Contaminados pela visão do inferno e do mundo, de que é o seguinte: mandou para mim, eu mando também. Xingou, eu também xingo. Mandou, não leve desaforo para casa. E outras coisas mais. As pessoas estão debaixo de um cativeiro tremendo. Têm sido atormentadas pelo inferno na mão dos verdugos. Alguém lembra do verdugo? Cuidado, ninguém lembra, né? Da sua época, né? Eu me lembro quando era garoto, meu avô me levou para assistir o Telecat. Lembra, Sérgio? Rapaz. Ted Boy Marino, alguém se lembra? Rasputin Barba Vermelha. E a turma do mal vinha lá e pegava o Ted Boy Marino, e pegava limão e jogava no olho. A gente lá na arquibancada, miserável. Alguém se lembra aí do juiz chamado Crispim?
O Crispim muitas vezes entrava debaixo do combate para ver se realmente existia alguma coisa, e tomava na paulada também, era uma maravilha. Bom, isso é só um detalhe, só para a gente... Não tem mais telequete, veja só, né? Faliu, a profissão faliu. Mas então, queridos, até perdi o que eu estava falando, olha aí, meu Jesus amado. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que há uma necessidade de nós nos mantermos libertos, gente. A palavra, sim, estava falando do cativeiro, do relacionamento. Então hoje as pessoas estão presas por um relacionamento indevido, por uma maneira de uma maneira errada de pensar a respeito dos outros, de colocar alguma coisa contra, de ter uma indiferença, alguma coisa que não tem nada a ver, porque é uma obra da carne. E nós vamos então dando brechas e oportunidades para que nessa área nós sejamos quebrados. E eu digo para você, o inferno, ele vem com toda a sua força, porque muitas vezes a pessoa ela tem uma disposição contra a outra e não sabe que está sendo quebrado com uma doença, por exemplo. Estou dizendo para vocês. Por que a minha vida não dá certo? Por que as coisas não funcionam? Porque tem portas abertas. Porque tem situações que, com base à luz da palavra, aquilo que Deus já mostrou, eu tenho que acertar. Olha só, liberdade é aquele que vive a verdade, ele tem. Não adianta só, pastor, mas é uma conquista, eu sou filho de Deus, aleluia, eu sou da igreja, o senhor mesmo declarou, eu sou mais que vencedor. Amém, são declarações, mas certifique-se, eu também, eu coloco para mim também, vamos nos certificar que nós estamos andando segundo a palavra. Porque se eu não estiver andando segundo a palavra, eu estou colocando coisa para fora e o inferno está rindo de mim, olha lá o bobão, dizendo, eu sou mais que vencedor, mas na prática faz tudo errado, eu já estou agarrado nele. E isso aí não pode cair nessa bobagem. Diga aleluia. Sabe, esse livro, ele é a liberdade para a nossa vida, mas funciona quando eu ponho ele em prática. Ele já mostrou tudo que Jesus fez, a nossa condição em Cristo Jesus, e nós abraçamos isso com alegria, nos regozijamos, e é verdade. Mas só funciona quando nós colocamos em prática. Alguém está pegando isso aí? Então vamos falar um pouquinho, gastar alguns domingos para falar dessa extensão, sobre essa liberdade que Deus já nos concedeu. Diga aleluia. No mundo de cativeiro, gente, no mundo de situações de prejuízo, de fracasso, de derrota, Deus, através da sua palavra, mostra tudo para mim e para você como vencer isso aí. Como vencer, como andar de maneira livre, como ser abençoado. Só de nós sermos abençoados, gente, isso é uma liberdade tremenda. Você tem a marca da bênção na tua mão. Em tudo que você põe a mão dá certo. Você progride, seu trabalho progride. As coisas na tua casa funcionam. Até o cachorro é calminho. O papagaio é gente boa, só fala coisa boa, não fala bobagem. Tudo é abençoado. Você sabia de uma coisa? Quando nós somos abençoados, outras pessoas percebem. A gente lembra do exemplo de Isaac no Velho Testamento. Até os príncipes que estavam ao redor dos filisteus falaram, cara, que isso, rapaz? O que você tem? Você tem alguma coisa? Claro, tem aliança. Aliança com Deus em prática, chama-se obediência. Mas vamos ler outras passagens. Nós lemos essa do Velho Testamento falando sobre o cativeiro. Mas eu quero ler esse texto base. Aliás, são 3 que nós vamos começar nessa noite. Abra lá a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Ninguém me convence que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo, porque é o jeitão dele. Hebreus capítulo 2. Diz algo muito tremendo, falando sobre a nossa filiação, falando sobre sermos filhos de Deus. E no verso 14, vai lá, anote aí, Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos, é o nosso caso, têm participação comum de carne e sangue, destes também ele está falando a respeito de Jesus, igualmente participou, para que por sua morte, através da sua morte, ele destruísse, em outras versões está escrito derrotasse, destruísse ou derrotasse aquele que tem o poder da morte, a saber quem? O diabo. E livrasse, escreve aí do lado, e libertasse todos que pelo pavor da
ou pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Era o nosso caso. Jesus pagou esse preço com a sua morte na cruz do Calvário para que nós fôssemos livres da destruição da morte eterna. Escravidão por toda a vida. Nós somos livres, queridos. Por natureza, e nós vamos entender, porque eu vou começar a falar sobre algo, para você entender esse assunto, a extensão, você tem que entender o que aconteceu antes. Vamos agora a Gálatas, capítulo 5, verso 1. E Paulo, ele faz essa declaração também maravilhosa. Mas também ele dá uma advertência a mim e a você, dizendo lá, para a liberdade, Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Sabe, não foi uma ação assim de mudança, porque Deus quis. Você tem que compreender que a obra de Jesus Cristo é uma obra libertadora. Ele pagou um preço legal para nos libertar de uma escravidão eterna, hein? E nós não éramos nem conscientes disso. Estávamos aí vivendo nesse mundão, ia para o inferno, não vamos mais, aleluia. Mudou a nossa natureza, nós somos agora filhos do Deus Altíssimo, porque cremos nessa obra libertadora. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, alinho, firme, inabalável, não se submeta de novo a qualquer jugo de escravidão. E aqui eu quero te dizer que as oportunidades de nós sermos escravos novamente, em termos de vida e situações, elas estão sempre presentes. Basta apenas nós nos contaminarmos, como eu falei, o povo do passado constantemente estava no cativeiro, aí Deus libertava, daqui a pouco no cativeiro de novo, aí Deus mandava um libertador. No livro de Juízes, então, por quê? Porque as pessoas se entregavam à contaminação, às práticas, às situações que estão ao nosso redor. Gente, só de nós vivermos nesse mundo de fracasso, de derrota, dessa mentalidade está aí o tempo todo batendo na nossa mente, né? O tempo todo com pensamentos errados, e a gente está trabalhando, está fora de casa, a oportunidade para que isso aí entre e contamine é muito grande. É por isso que nós temos a defesa do escudo da fé e tantas outras coisas que depois a gente vai falar, para nós nos mantermos com a verdade. Nós temos que estar com esse livro em alta na nossa vida. Eu digo para você, se você vai ser um cara para vencer e tem vencido, esse livro está em alta na tua vida. Eu não conheço uma pessoa que receba a vitória de Deus, cresça, progrida, afastado desse livro, que esse livro não faz parte da vida dela. Não conheço. Que o cara vai esporadicamente à igreja só em dia de Santa Ceia, isso no Natal, porque o Natal, você sabe como é que é, ali é poderoso. Não tem esse negócio, não. Tem uma decisão, uma escolha que nós fazemos de estar próximos, cheios de Deus, diga aleluia. Aproximação, gente, de andar com Deus é algo maravilhoso. Então, é minha responsabilidade e sua, com base numa obra feita em tudo que Deus escreveu pela sua palavra, uma instrução para nós nos mantermos em liberdade. Diga aleluia. Glória a Deus. Vamos a uma outra passagem. Vamos lá, vamos ler algumas passagens. Colossenses, capítulo 1. E uma boa parte dessas passagens mostram justamente isso, esse processo libertador. Esse processo de pagar um preço em resgate a um cativeiro. Colossenses capítulo 1, verso 13, está escrito, ele, Jesus, nos libertou. Em outras traduções está escrito assim, do domínio e da autoridade do império das trevas. Quer dizer que o império das trevas tinha legalidade e autoridade para dominar o homem? Tinha. Pastor, não tem mais, há mais de 2000 anos que já foi tomada essa autoridade. Há quanto tempo? Eu pensei que fosse semana passada. Mais de 2000 anos. Pastor, mas por que tantas pessoas estão presas? Porque desconhecem. Porque não resplandeceu a luz do Evangelho. E sabe, a nossa missão é muito grande, gente. Eu vou dizer uma coisa para você, por que nós estamos aqui sobre a face da terra. Pastor, eu estou aqui sobre a face da terra, eu vou constituir família, eu vou ter meu emprego, eu vou aproveitar a vida, porque Jesus é bom, amém. Não, nós estamos aqui sobre a face da terra por causa de outras pessoas. Porque a verdade que hoje você tem, nós temos que repartir, passar para o coração de outros.
Da mesma maneira que eu também não conhecia, alguém insistiu comigo, ou pelo Espírito Santo falou, conversa com esse garoto, fala com ele. É a mesma missão que nós estamos aqui. A nossa missão é essa, gente. Vamos aqui um pouquinho à frente. Pedro. É por isso que você é usado naquilo que você conhece. Não se engane. Não deixe o inferno colocar sobre o teu coração ou sobre a tua cabeça que você não pode ser usado porque você não é pastor. Onde é que está escrito isso na palavra? Mas em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso número 9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que eu e você sejamos propriedade exclusiva dele, é porque um preço foi pago e a nossa natureza foi quebrada e nós fomos transformados, nós fomos libertos. Ser propriedade de Deus, pode escrever aí, é ser liberto das trevas. Fomos libertos. Então diz aí que nós somos então agora povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, só para o nosso deleite. Não. Para que eu e você possamos proclamar aquilo que Jesus fez. Eu vim proclamar a libertação aos cativos. Eu possa proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para que nós possamos ser testemunhas vivas do poder de Deus de mudar. Pessoas dependem disso, gente. Nós temos que ter essa sensibilidade em alta que nós estamos aqui para cooperar com o Espírito Santo para que outros recebam aquilo que nós temos recebido. Diga aleluia! Isso não é para constranger você, eu não quero aqui constranger, nem colocar um peso sobre a tua cabeça. Ele te usa da tua maneira. Mas não deixa de estar aberto para isso. De você ter oportunidade, situações de fazer algo, às vezes simples, uma palavra, alguma coisa, você percebe, o Espírito Santo fala com a gente. Ao nosso redor, muitas pessoas que não são libertas. Deus já pagou esse preço? Então Jesus nos libertou, voltando a Colossenses 1, 13, 14, Ele nos libertou do domínio, da autoridade, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia! E está escrito no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, obra feita, missão jamais acabada, perfeita, Jesus fez, recuperou, libertou a cada um de nós. Essa é a nossa condição em Cristo Jesus. Agora, deixa eu te dizer algo que é importante. Bom, se nós estamos em liberdade, como é que isso aconteceu? Porque Jesus fez algo que não está assim visto naquilo que aconteceu ali naquele momento, mas é algo que tem a ver com o início de todas as coisas. Por isso você quer compreender, deixa eu te dizer uma coisa, você quer compreender os dias de hoje, o que aconteceu com a igreja do Senhor, o que está acontecendo com a igreja, você tem que entender o que aconteceu no início, quando o homem ele desobedeceu a Deus. Vá comigo a Gênesis, primeiro capítulo. Eu só vou iniciar isso aqui e a gente vai continuar no próximo domingo, porque esse assunto é demais. Gênesis, primeiro capítulo. Onde é que está esse livro, pastor? Pode ser que... Olha aí. É o primeiro livro. Deus, quando formou o homem, está escrito aí, no verso número 28, Deus criou o homem, pôs o homem à sua imagem, à sua semelhança, no 27. Criou o homem, a mulher os criou. Depois Deus os abençoou. Aleluia, hein? Deus o quê? Abençoou. E Deus só tem bênção, aleluia. E disse para eles, olha, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai. Dominai. Grifa essa palavra, dominai. E eu quero declarar isso para você, que exercer domínio e autoridade sobre a terra, especialmente sobre a nossa vida, o homem tenha domínio sobre si mesmo, foi a primeira ordem que Deus deu ao homem. É interessante porque se Deus deu para ele essa autoridade, foi dado, querido. Muito tremendo isso, hein? Ele tinha essa autoridade.
isso mostra algo interessante, que Deus criou o homem para dominar e não ser dominado. Alguém compreende que a escravidão é um domínio sobre? Hã? Bom, a palavra declara, nós estamos lendo aí, vamos devagar para a gente botar esse bifinho, batata frita para dentro gostoso, de que as trevas dominam. Escravizar é ter um domínio sobre, dominam a vida do homem. Bom, mas isso não acontece ainda? Acontece por desconhecimento, é isso que eu estou dizendo para vocês, mas que um preço já foi pago, já. A liberdade é para todos. Então, mostra também que a autoridade concedida ao homem, toda autoridade concedida ao homem, sempre vem de Deus. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, porque é uma passagem aqui bem interessante, que Jesus, ele veio cumprir uma missão. Claro, uma missão libertadora. Mas ele estava preso. Não dá para entender, pastor, como é que ele veio cumprir uma missão libertadora sendo preso? Pois é. Ele estava ali num processo que ele sabia para onde ele iria. Ele teria que morrer por nós, por cada um de nós. E nesse momento que ele estava preso, vai comigo a João, capítulo 19, Jesus dá uma declaração aqui que entortou o neurônio de Pôncio Pilatos. Aleluia. Veja aí. Vamos lá que nós vamos ler muitas passagens interessantes. João 19, verso 10. Quem está compreendendo aí? Então, Pilatos, Jesus estava preso. Ele estava no seu processo final de chegar à cruz do Calvário para proclamar a libertação aos cativos. Aleluia, hein? Assim como ele diz, está consumado. Pai, entrega o meu espírito, olha aí, o meu sangue, libertei a humanidade. O homem não está mais debaixo do domínio da escravidão das trevas, por direito legal. Bom, mas como é que isso vai funcionar na minha vida? Quando nós cremos e quando nós agimos com base em crença. Que coisa maravilhosa. Pastor, dá para ser provado? Fisicamente, não. Cientificamente, não. Mas é verdade, porque está escrito nesse livro que é a verdade. Glória! Então aí, veja só essa declaração. Então Pilatos advertiu e disse para Jesus, rapaz, não me respondes? Olha aí, não sabes que... Eu estou dando aqui uma palavra de Pôncio Pilatos. Assim mesmo. Olha aí. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar, rapaz? Quem manda sou eu, rapaz. E Jesus, aquele jeitão dele, eu nem sei, mas a resposta dele é demais, né? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Quem é o dono da autoridade? Deus. E ele concedeu ao homem ter domínio e autoridade sobre a terra, também sobre a sua própria vida. Que coisa maravilhosa. Essa é uma declaração que realmente nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Continua valendo isso? Claro que continua. Então, enquanto o homem, ouça bem, porque aí o homem, quando ele se manteve debaixo da natureza de Deus, ainda estava debaixo daquilo que antes do pecado acontecer, ele vivia debaixo de uma submissão a Deus, ao seu espírito, era cheio de verdade. Enquanto ele se mantivesse com essa natureza de Deus, domínio e autoridade jamais sairia das suas mãos. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Veja que interessante, porque a palavra autoridade, ela significa direito ou poder de fazer, obedecer, de você ter esse direito de exercer vamos dizer assim, é um domínio onde outros precisam obedecer. Alguém compreende o que eu estou falando? De uma ordem, uma finalidade de exercer um controle. Eu acho que a palavra mais própria é essa.
Exercer um controle. Quem tem autoridade tem o controle sobre alguma coisa. Agora, vamos a Lucas capítulo 4. Eu vou devagar nisso aí para você pegar. Jesus ele vem trazer de volta a autoridade para o homem que o homem havia perdido. Eu vou explicar com mais detalhes. Mas Lucas capítulo 4, tem gente ainda que não compreende muito bem isso. No verso número 5, quando Jesus é tentado no deserto, o inferno conversa com ele, Satanás, e dizendo assim, e levando-o, mostrou-lhe num monte todos os reinos do mundo. Lucas 4, 5. Disse-lhe o diabo, olha aí, Jesus, dar-te-ei, olha a palavra de novo, esta autoridade e a glória destes reinos, porque, grifa aí na tua Bíblia, ela me foi entregue. E eu dou a quem eu quiser. Ele estava falando a verdade aqui? Por incrível que pareça, estava. Pastor, mas o diabo é um mentiroso. Não, peraí. Ele tem um direito. Ele tinha um direito legal de oprimir e escravizar o homem. Porque o homem havia entregue esse direito a ele. É por isso que ele dá essa declaração de propriedade. Ele dá essa declaração que está aí, olha só, porque ela me foi entregue. Está aí um cara, não sei nem se ele é cara, mas está aí um cara que sabe usar daquilo que tem, é ele mesmo. É por isso que a igreja tem que crescer na consciência de quem ela é. Você é corpo de Cristo. Eu também. Debaixo dos meus pés está o inferno, derrotadaço. E Jesus disse assim, toda a autoridade me foi dada para ele, levar lá para cima e ficar, olha aí, estou com toda a autoridade. Gente, Deus é a autoridade. Para trazer de volta para quem? Para a igreja, corpo de Cristo. Eis aí te dou autoridade. Não é isso que está escrito em Lucas, capítulo 10, 19? Eis aí te dou autoridade. Toda a autoridade foi entregue para Jesus para que ele desse para o seu corpo. Gente, faz sentido. O corpo é a execução de Deus sobre a face da terra. Hã? Deus não vai descer, exercer a autoridade aqui na terra. Ele exerce através da tua vida e da minha. Somos a igreja, nós somos a autoridade de Deus sobre a face da terra. Você é o comandante, fala para o teu irmão, você é comandante de Deus aqui, rapaz. Temos comandante no recinto ou não? Pouco, amém, né? É, pastor, eu acho que eu sou soldado raso. Rapaz, você é comandante, você tem autoridade. Por natureza, novamente. Nos foi dada essa autoridade. E ele vem aqui com essa conversa estava certa, porque olha aí, vai me entregue. É minha. E eu dou a quem eu quiser. Olha só. Aí Jesus só... Segura aí a tua cocada, depois tu vai ter diarreia, meu filho, segura. E teve muita. Porque está escrito também, muito interessante, lá em Apocalipse, capítulo 1. Vai anotando, nós temos que ler, gente, nós temos que ler a Bíblia. Está escrito lá no verso 18, Cristo glorificado, e João tem a revelação e não consegue nem olhar para ele, diz assim, João, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Hã? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Tomei de volta. O inferno não tem mais autoridade de morte, de mudar, de fazer o que ele quiser, gato e sapato da tua vida, rapaz. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Que alguém diga aleluia. Isaías viu isso, a gente registrou. O cetro do opressor foi quebrado. Cetro do opressor. Cetro é aquele que tem autoridade, é aquele que domina o rei, ele tem autoridade. Não tem mais, foi quebrado. O cetro representa a autoridade. A autoridade do inferno, legalmente, ouça isso aí, para causar destruição na tua vida, não existe mais. Pastor, mas olha, se a gente der bobeira, exatamente esse é o problema. Eu sou liberto, mas eu tenho que aprender a andar em liberdade. Por isso está escrito lá, ele não se entrega ao jugo do inferno. Cuidado, rapaz, há muitas oportunidades ciladas para você cair e ele te grampear. Então também, preste bem atenção, gente, que não é tudo, eu vou dizer assim, no nome de Jesus. Nós temos que ter consciência e discernimento de quando usar o nome de Jesus. Em outras situações, ouça isso, igreja.
Em outras situações, para eu permanecer em liberdade, eu tenho que obedecer a Deus, não ao inferno, óbvio. Quando Deus diz perdoa, é para perdoar. É para eu me manter em liberdade. Porque se eu não perdoo, eu vou ser escravo dominado pelo inferno. O discernimento tem que crescer. Então Deus me deu autoridade, eu saio dizendo no nome de Jesus, sai e faz e tudo acontece. E a minha prática em relação à verdade? Se a verdade é libertadora, enquanto eu estiver praticando a verdade, eu estou livre. Eu ando em liberdade, você também? Não, isso é maravilhoso. Para pensar nisso aí. No mundo de trevas, que significa no mundo de escravidão, que ainda reina por ignorância, porque as pessoas não sabem que foram libertas, e elas se contaminam com as práticas da escravidão, porque toda a prática da morte, toda a prática da inspiração do inferno é para o prejuízo, para a destruição, é a escravidão. Alguém está pegando? Glória a Deus! Dá um glória a Deus, vamos lá, glória a Deus! Glória! Aí o inferno tem essa conversinha com Jesus, olha aí, eu vou te dar, hein? Se você prostrado me adorar, tua hora vai chegar, jacaré. É daí que Jesus dá uma declaração maravilhosa. Ele diz assim, João capítulo 12, eu só estou lendo passagem, estou aqui só abrindo, daqui a pouco nós vamos conversar mais, vai ser bom, vai pegando isso aí, hein? Você compreender essa situação de liberdade, do que foi feito na cruz do Calvário, e da qual situação nós vivemos hoje, meu querido, você vai andar agradecendo a Deus todo dia. João capítulo 12, no verso 31, o apóstolo João registra isso bem interessante, que Jesus ele abre os lábios e diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo. Eu grifei na minha Bíblia, agora, o quê? Aquele que domina, aquele que tem exercido, preste bem atenção, gente. Aquele que domina, que pretensão, como é que pode Jesus declarar que ele é príncipe? Como é que pode que ele tenha essa autoridade? Ele tinha esse direito legal. Então está escrito aí que o príncipe, o dominador, aquele que é autoridade sobre o mundo, será expulso. Pastor, não dá para pegar isso, como é que pode? Esse mundo já não precisa mais viver na escravidão, está vivendo e ele mantém as pessoas na escravidão. Por direito legal, ele já foi destituído, foi expulso. Jesus tem as chaves da morte e do inferno sobre a humanidade. Oh, gente, isso aí é para deixar o nosso coração desse tamanhozinho, a gente agradecer a Deus. Tamanha liberdade que nós temos hoje, porque compreendemos isso. A luz chegou no nosso coração. Vá comigo a Isaías 9, vamos terminar lendo essa passagem. Isaías 9, diz lá assim, o povo que andava em trevas, o povo que andava em escravidão, viu grande luz. Acompanha comigo aí, grifa na tua Bíblia. O povo que andava em trevas viu grande luz. Isaías 9, 2, verso 2. É o teu caso, é o meu caso. Você vê aí necessidade nossa, gente, de nós orarmos por pessoas que estão completamente cegas em relação às trevas. Quando o Espírito Santo colocar uma inspiração sobre você para orar por alguém do teu trabalho, faça. Ou pela sua casa, ou por qualquer situação, nós não podemos negligenciar, porque é a força de Deus, é o trabalho de Deus, tirando as vendas, tirando as barreiras para que as pessoas enxerguem, não com os olhos naturais, mas enxerguem aqui dentro que estavam no cativeiro, nas trevas. O mundo acha a maior normalidade esse mundo de cativeiro. Mas quando a pessoa deita lá no travesseiro, a gente não imagina os sentimentos e as coisas que estão dentro, o pavor, a angústia, a tristeza, a depressão, o vazio, a morte. O
povo que andava em trevas viu. É o nosso caso. Que alguém diga muito obrigado, Senhor. Nós vimos a verdade. E aos que viviam na região da sombra da morte, da escravidão, resplandeceu-lhes a luz. É por isso, gente, eu tenho falado aqui para vocês, nós temos uma missão. Vamos aí continuar fazendo o nosso trabalho na televisão e outros lugares. Eu já disse para vocês, nossa missão é grande. Nós precisamos cumprir. Há pessoas precisando ouvir a verdade. E diz lá então que o Senhor Jesus quebrou o jugo que pesava sobre ele, quebrou, aleluia. A vara que lhe feria os ombros, o cetro do seu opressor. Que alguém diga glória. Nós não temos mais um dominador, nós voltamos a dominar e a ter autoridade. Diga aleluia. E essa posição nós temos que garantir todos os dias da nossa vida. Colocar em prática. Não pense que as trevas não insistem em perturbar a mim e a você, porque ela insiste. Eu só tenho que saber quem eu sou, aonde eu estou inserido. Que alguém diga aleluia. E Deus trouxe de volta, Alinho, te dei de volta, hein? É seu, quem manda é você. Eu disse algo aqui que depois eu vou compartilhar. Gente, quando nós compreendemos essa verdade e agimos com base na verdade, eu vou te dizer o que acontece. As situações ao nosso redor não nos dominam mais. Nós dominamos ela. Elas podem parecer e podem levantar uma voz de que, olha, eu estou por cima, hein? Quem manda sou eu e você vai ser destruído. Mentira. Eu estou com base na verdade, a verdade sempre é libertadora. Eu seguro, a minha inspiração vem dessa palavra, a minha escolha vem dessa palavra, a minha decisão vem dessa palavra, me mantém em liberdade. Diga aleluia. Então nós dominamos. O inferno não vai dominar a minha vida. O mundo não tem essa opção, não tem verdade, então tudo que acontece é para só direcionar a pessoa para o pior. Nós fomos libertos. Liberdade. Temos liberdade. É por isso que a nossa vida é construída, é por isso que nós crescemos, progredimos e prosperamos, diga aleluia, porque nós andamos na liberdade. Vivemos a liberdade, é nossa, é nosso direito. É a igreja do Senhor, executando o plano dele para estender esse reino libertador. Glória! Você se alegra com isso? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus.